hoje, o meu papo é com você. O meu papo tem direção. Ai, agora eu fico imaginando você, sexta-feira, logo pela manhã, 7 horas, vendo esse louco, esse homem calvo, com o rosto surrado pela vida, falando desse jeito. Não é brincadeira não, né, família? Mas assim, é sério, tá? É sério, essa encenação toda é para debater com você um assunto aqui bem importante. Você é ou você conhece esse tipo de vascaíno? Como assim, Tiagão? Ah, tá falando mal do Diniz agora? Mas você não tava isso, assado, aquilo ali? Ué, tá reclamando de quê? Ué, tá pedindo o Hugo Moura? Mas há 3 semanas, 2 semanas você tava falando mal dele? Agora o Hugo Moura é a solução? Ryan, eu falei, tá vendo aí? 2 jogos. Não foi bem, né? Eu falei, vende logo, ele é limitado, ele não é isso tudo. Você é ou você conhece esse vascaíno? Quero debater isso aqui com vocês, até separei aqui alguns comentários, e para me ajudar nesse sentido, né, que eu quero falar também do jogo de amanhã contra o Juventude, Sormani. Ainda bem, tá? Que ainda tem o Sormani aqui para alegrar um pouco a nossa sexta-feira. E pro amigo que falou que eu estava aqui sendo um personagem, eu citei o Chiliquento Dias, que até xingou, né? Ele xingou depois do jogo, e o Fernando Campos, lá na Cazé TV, também desabafou, chamando o Diniz de irresponsável, né? Quase que irresponsável, podemos colocar assim. Irmão, se você sente, se você assiste o jogo, se você assistiu o jogo e viu a atuação do Vasco, você não pode falar que eu tô aqui fazendo um personagem, irmão. Não é possível. Perder pro Botafogo e aturar os 6 que eu conheço, tu acha que é assim? Pelo amor de Deus, mano. Os caras também, mané. Mas vamos lá, família vascaína. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo para ajudar o trabalho aqui do Tiagão, principalmente nesse momento difícil, esse início de novembro aí, preciso do seu comentário, do seu like. Não esquece de hypar o vídeo e fecha também com a parceira do canal, que é a Gol Case. Isso mesmo, aproveita que esse mês é Gol Black, várias promoções. Você entrando no site, você já vai ver lá várias promoções. Você pode comprar sua garrafa personalizada, a sua capinha, tem mala para viajar, tem mochila, tem bolsa térmica, tem muita coisa lá na Gol Case, inclusive uma linha pet agora pro seu uau. É isso mesmo, família. Utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, que vai fortalecer demais o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. O Vasco tem um jogo muito importante, né, contra o Juventude no sábado. Tanto, claro, para o Campeonato Brasileiro, que a gente tem que tentar ainda buscar esse G7, eu acho que é muito difícil, né? Mas também sempre mirar a Copa do Brasil. Então você tem que parar de perder, você tem que voltar a jogar bem, você tem que ganhar, você tem que chegar bem, né? Lá em dezembro, quando a gente vai encarar dia 10, não é isso? Primeiro jogo contra o Fluminense. A gente vai encarar um time que a gente não ganha na Série A, né? Na verdade, quero dizer, recentemente, esse recorte, né, do ano passado e esse ano, é claro. O Vasco perdeu no ano passado por 2-0 lá, e empatou em São Januário. E esse ano, uma partida que aí você vai falar de postura, você vai falar disso, daquilo, eu falo de parte física. O Vasco contra o Juventude entrou dessa maneira aí, pô. Entrou com Coutinho, entrou com Verratti, entrou com Tietê, Thiago Mendes fora de forma, que eu acho que o Jair estava suspenso. Aí você vai falar de postura? Você tem certeza que vai falar de postura? Naquele jogo, primeiro turno, contra o Juventude, 17 minutos, 2-0 para o Juventude. Não é a postura, gente. Não é a postura. Não é a postura. Eu tava até vendo isso aqui. Eu falei assim, cara, mané, como é que o Vasco não ganha, né? Eu fui ver o time titular do Vasco, tanto em 24, no ano passado, é claro, primeiro e segundo turno, né? Aí eu separei aqui, ó. O primeiro turno foi 2-0 pro Juventude. Tá aqui, ó. O Vasco entrou em campo com Léo, PH, Maicon e Léo Jardim, tá? Quis dizer. Maicon, Léo, Vitor Luiz, Léo Pelé, Vitor Luiz. Na cabeça de área, Galdames e Zé Gabriel. JP de meia, foi isso, Rossi, Adson e Cleiton. Essa daqui, cara, foi a primeira partida do... Não foi a primeira não, mas ele entrou com o Adson pelo lado esquerdo. Coitado, o Adson fez a pior partida da vida dele. O Vasco não deu um chute no gol nesse jogo aqui. Mas assim, família, aqui ainda tinha o JP, tá? Mas assim, meio campo sem pegada nenhuma. Zé Gabriel, Galdames, JP, sabe? É aquilo que eu falo com vocês. E no segundo turno, em casa, o Vasco entrou em campo com Léo, Puma Rodrigues, Maicon, João Vitor e Piton. Hugo Moura, Maxime e Payet. Emerson Rodrigues e Verratti. Esse foi o time do Vasco. É difícil. Então assim, ó, agora, sei que a gente vem de 2 derrotas,
o Vasco está no seu, podemos dizer, tem o seu melhor time, né, para encarar o Juventude e acabar com essa urucubaca aí, família. Mas antes da gente falar da importância desse duelo contra o Juventude, né, e entrar nesses assuntos que eu comentei com vocês sobre Rayan, Diniz e Hugo Moura, deixa eu trazer aqui esses dois cortes bem rápidos do Sormani e também do Fernando Campos, que trabalha agora na Cazé TV, vascaíno, tá? Se liga só. Deu uma lógica, né? Deu uma lógica. Aliás, ainda bem que não foi goleado. Porque se é goleado, já começa a ficar lá embaixo, né? Animicamente, o estado de espírito, a cabeça do jogador, enfim, o astral, o ambiente, vai lá pra baixo, vai pro saco. Ainda bem que foi só 2-0. Podia ter sido muito mais, se não fosse o Brasão. Olha, o Santos pode, domingo à noite, perdão, depois daqui 3 rodadas, sem contar o jogo do Palmeiras que é atrasado, o Santos pode estar na 18ª ou 19ª colocação, dependendo dos resultados de Juventude e Fortaleza. Por quê? Se o Santos vai perder pro Flamengo, vai perder pro Palmeiras, vai perder pro Mirassol, os outros times ganharem, o Santos pode ficar à frente só do Sport. E aí, gente, é que o rebaixamento dá certo. Rebaixamento dá certo. Mais uma vez o Diniz, pra mim, sendo muito culpado pelo resultado. Ele foi muito mal no jogo contra o São Paulo. E eu procuro ser justo, tá? Quando tá bem, isso pra mim é o básico, irmão, no futebol. Porque fica um nhenhenhen, ai, porque esse é hater, porque esse é fã. Irmão, quando o cara tá bem, ele é elogiado. O Vasco vinha de um bom momento por conta de um bom trabalho dele, mas contra o São Paulo ele escancarou o time de maneira irresponsável. Muito cedo, aos 15 minutos perdeu. O Vasco ele fez a mesma mexida ontem. Perdeu. E ontem, mais uma vez, ele escancarou o time do Vasco e o Botafogo atropelou. O adversário está acostumado a jogar no Newton Santos. É um adversário que tem velocidade. Você escancara o teu time e o teu time não tá tendo nem o combate, a capacidade de marcação. É um campo que dá velocidade pro jogo. Dá mais velocidade. Então, assim, mais uma vez, pra mim, o Diniz foi muito mal na leitura, foi muito mal na substituição. Eu não consigo normalizar essa... Ontem ele bota o Matheus França no lugar do Tietchan, antes você tinha sido no lugar do Cara, mas Barros. eu não consigo normalizar essa coragem pra jogar, essa ousadia, essa necessidade que se tem de fazer algo diferente quando você desequilibra o teu time. Mas eu acho... Por isso que eu repito, falei aqui no último Copa Zona. Beira a irresponsabilidade. Ainda bem que nesse momento complicado que a gente está passando, tem a Água de Santos, né? Tem o Sormani aí, uma derrota do Santos que coloca agora o Santos na zona de rebaixamento. Apesar que o Santos tem um jogo a menos, né? Acho que encara o Palmeiras. Mas tô secando demais, mas como eu tô secando. E assim, uma sequência complicada, né? Flamengo, tem o Mirassol, tem o Palmeiras. Se o Vitória achar 2 vitórias aí, Fortaleza, né? O Santos tá complicado. Internacional, que eu tô secando bastante também. Espero que quando o Vasco enfrentar o Internacional esteja numa situação difícil pra gente tentar, né, jogar uma pá neles, pá de cal neles. E é isso, família vascaína. Deixa eu falar com vocês. Ó, a classificação do campeonato ficou assim, né? O Juventude, né, trabalhando já em relação ao jogo de sábado, jogo de amanhã. Juventude tem 29 pontos após a vitória sobre o Sport. Então, assim, trata esse jogo contra o Vasco a final. A decisão. Talvez seja aqui a última chance do Juventude de sonhar em permanecer na Série A. Porque tá com 29, pode chegar a 32, ficar 1 ponto do Santos, né, e 2 pontos do Vitória. Torcendo aqui, ganhando do Vasco, secando o Santos, secando o Vitória, ele sonha na próxima rodada em sair do Z4. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil, né, em relação o Juventude ter um objetivo ainda. O Vasco não vai pegar um time que já está ali rebaixado. E aí cabe a gente, claro, né, mostrar a nossa força, principalmente dentro de casa, e conquistar esses 3 pontos para chegar a 45. E aí ver, né, o que vai acontecer com os rivais. É isso. Hoje, né, a gente tem que trabalhar assim. Hoje ficou muito difícil. Quase impossível. Amanhã, eu não vou mais o que me disser, entendeu? Amanhã, só Deus sabe. Então a gente tem que vencer e aí começa a secar os rivais, família vascaína. É assim, eu queria debater com vocês esse papo, né, entre a gente, que não pode reclamar, que é isso, mas você defende esse jogador, mas você falava mal, e aí o Rayan não presta. Por quê? Eu tava acompanhando aqui uma página, é uma página que inclusive critica muito o Pedrinho, tá? Mas ele pontuou aqui, ó, nos últimos 4 jogos com o Tietchan, eu nem sabia disso, nem tava ligado aqui, mas ele colocou o seguinte, ó, e eu nem sei se é verdade, se ele tá correto, vocês podem me ajudar aí, depois eu vou até ver. 4 jogos com o Tietchan como titular, 3 derrotas, 1 vitória. Os últimos 4 jogos que a dupla de cabeça de área foi Cauã e Hugo Moura, 4 jogos
4 vitórias. Números não mentem. E aí eu separei aqui esse comentário nessa página. Ó. Os mesmos que estão reclamando que o Diniz não colocou o Hugo Moura são os mesmos que acabaram com ele e falaram que ele não prestava quando foi expulso contra o Fortaleza. Dessa vez, a carapuça não serve. Não serve. E a galera que me acompanha aqui sabe a maneira que eu falo do Hugo Moura. Falei de cagada, falei que fez uma merda, mas eu defendo o Hugo Moura em certas partidas como titular. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Aqui a carapuça não serviu. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bom. O Tietê, ele tá muito mal. O Tietê até, inclusive, estava debatendo isso com um amigo. Mas eu entendo a escalação do Tietê contra o São Paulo. Super entendo. Por quê? Dentro de casa, você precisa propor o jogo, né, ter o controle das ações, você vai ter um jogador ali para te ajudar, articular, encostar na frente, né? Tá, o Tietê precisa tomar leite, né? Leite, cara, como é que é? Aquele negócio pra criança, cara, sustagem que fala? Sei lá, whey, protein, creatina. O Tietê, ele tá sem sangue. Ele tá sem força. Tu já viu os chutes do Tietê? Uma coisa assim que dá agonia. Uma fraqueza na perna que ele tem. Então tem que tomar um sustagem, um mucilon, sei lá, uma parada assim pra dar uma força nele. Que não tá legal. Só que eu entendo a escalação do Tietê contra o São Paulo. Como eu entendo contra o Juventude. Eu entendo. Eu super entendo. Super entendo. Que o Juventude, com certeza, fechado, buscando os contra-ataques. O Vasco vai buscar ali alguma maneira com o segundo volante, de ser um elemento surpresa, de te ajudar na construção, de te ajudar na criação, pra gente tentar, né, tirar o Fortaleza, o Juventude lá de trás, ou criar algum tipo de espaço pra gente fazer os gols. Então eu entendo. Só que, claro que realmente hoje ele tá muito mal. Eu entendo o Diniz defender o Tietê, ele fala que o Tietê conhece muito bem o sistema, porque já trabalhou com ele em outros clubes, né, Audax, São Paulo. Mas, cara, o Tietê não tá bem. O Tietê não tá bem. Tanto na construção, encostando na área, sem bola, tá pavoroso. Os caras encostam nele, ele cai. Ele não ganha uma dividida, mas eu entendo. Só que aquilo, família, eu fico me perguntando, cara, bota o Paulinho, mano. Bota o Paulinho pra jogar, pô. Bota o Paulinho contra o Juventude, bota o Paulinho. Bota o Paulinho, tenta recuperar o Paulinho pra essa reta final aí. De repente é um caso de superação que a gente vai falar aí, ó, tá vendo? Vai ajudar na Copa do Brasil, sei lá. Bota o Paulinho pra jogar então, pô. Quer um segundo volante? Bota o Paulinho pra jogar aqui, encosta na frente, Paulinho sabe. Dá confiança pro Paulinho, tenta recuperar o Paulinho. Para com essas loucuras de botar Matheus França, queimar o cara, pô. Para de queimar o cara. Ele não joga ali, pô. Ele joga do meio pra frente, ou de ponta, sei lá, encostando na frente, segundo atacante de volante. Bota o Paulinho, pô. Entendeu, família? Então a gente precisa ter essa tranquilidade para comentar, porque senão dá margem pro Diniz ficar falando essas coisas na coletiva, de só olhar pro resultado, de esquecer, né, determinada atuação, momento que eu concordo com ele. Depois ali da Copa, o Tietê tava jogando muita bola o Tietê tava jogando, mas tá mal, pô. Tá mal. Depois da lesão, ele não voltou bem. Você tira uma ou outra partida que ele foi ok, um 5, um 6, Flucê, RB Bragantino, mas quando é esse nível de jogo, esse nível de intensidade, não dá. Não dá pro Tietê e não falo aqui individualmente falando. Digo no coletivo. Eu digo no coletivo. Então, assim, no jogo contra o Juventude, eu entendo buscar um segundo volante que tem que ter mais recursos. Agora, no jogo contra o Botafogo, cara, era um jogo que pedia o Hugo Moura. Era um jogo que pedia o Hugo Moura. Então, assim, você bota o Hugo Moura no jogo contra o Juventude, são dois jogadores de mais marcação, que não tem tanto molejo, que não tem tanto recurso, né, de conduzir a bola, de achar um espaço. E aí você começa a ter dificuldade na construção, na criação. O Vasco não consegue chegar, né, no gol do Juventude, começa a torcida a pressionar. Então eu entendo, tá? Pra não falar que eu tô aqui pegando no pé. Mas em relação a Hugo Moura, cara, carapuça eu não vou colocar. Porque eu não critico o Hugo Moura nesse ponto, tá? Eu defendo pro ano que vem o Hugo Moura partir. Né? Ele e uma galera aí vai com Deus. Já cometeu muitos erros, já fez muita merda, mas eu sempre falei aqui com vocês recentemente. Lembra do jogo do Hugo Moura contra o Cruzeiro? Lembra do jogo do Hugo Moura contra o Flamengo? Lembra do jogo do Hugo Moura contra o Bahia? Foi bem, jogo grande, jogo que pedia mais chegada, mais pegada, ele foi bem sim, fez uma cagada contra o Fortaleza, mas eu não comentei dessa forma. Por isso que eu peço o Hugo Moura, mas não como solução. Não como solução. Isso eu deixo bem claro aqui no canal. Eu deixo bem claro, se algum dia um vídeo meu chegar no Diniz, cara, eu vou ter tranquilidade. Eu não estou falando de solução, de, bota esse que vai dar certo. Não, isso não tem como falar no futebol. Mas o jogo contra o Botafogo pedia um time com mais força na marcação. Isso era muito claro. Isso ninguém vai tirar da minha cabeça. E ficou claro depois do jogo, família vascaína. Em relação ao Ryan, né? Ontem um amigo comentou aqui, ó, no canal, ó. E outra, o Ryan não é isso tudo que colocaram ele. Ele é preguiçoso. Ele teve um lampejo, eu venderia logo. Agora, eu venderia logo, porque tem mercado. Depois vai ser difícil. É um outro ponto aqui, eu gosto de exaltar o Ryan, porque ele é Vasco,
né? O Ryan, ele é vascaíno e isso mexe comigo, né? Lá ele é um cara que faz o C, é um cara que vai pra torcida lá, faz aqui, é um cara que faz aqui quando marca o pênalti. Então, assim, eu não entendo os vascaínos, né, pegarem no pé do Ryan depois de 2 partidas. Eu não acho que ele é preguiçoso, eu acho, sinceramente, realmente, assim, eu não sei o que tá acontecendo na parte física, eu não tô achando ele 100%. Não estou achando 100%. Mas, né, na minha visão de jogo, eu falava isso aqui pra vocês. Ele de ponta, não dá. Pra carreira dele, para a sequência da vida dele, ele tem que trabalhar como centroavante, porque ponta precisa recompor, ponta precisa marcar, precisa muito do jogo sem bola, e não é que é preguiçoso, é que a condição física dele, o cara é alto, mano. O cara é alto e pesado. O cara é alto e pesado. Pra ele ficar fazendo isso, né, ter esse cardio, é muito difícil, mano. Alto e pesadão, pô. Ryan deve ter o quê? 1,80m e pouco? 88, 1,80m, né? E, sei lá, uns 80 e poucos quilos. Pesado, mano. Sei lá se ele não beira aí 90 quilos. O cara é pesado, forte, pra ficar fazendo isso aí. Quem faz isso no futebol com esse perfil dele? Ryan é centroavante. E uma outra parada que eu nunca entrei, teve um papo desse aí do Estevão, né? Até uma página que eu sigo. Ah, o Ryan é mais jogador que o Estevão. Você nunca viu falando isso aqui. Você nunca viu. Que eu acho que o Estevão é uma outra parada, mano. É um cara muito mais habilidoso, do 1 contra 1. E o Ryan é que a galera tava confundindo, né? Principalmente os rivais. O Ryan, a gente exalta porque eu entendo que o Ryan é artilheiro. O Ryan é artilheiro. Ele tem todas as ferramentas para ser artilheiro. E nem sempre um artilheiro é o melhor jogador, é um craque, é isso ou aquilo. Ele tem todas as ferramentas para ser um artilheiro. Ele tem chute forte, ele é alto, ele faz capa do Batman, ele tá melhorando, né, o jogo aéreo dele. Ele sabe driblar, ele sabe sair da área. Ele tem tudo para ser um artilheiro do futebol europeu. Tudo. Agora, craque, gênio... Não, calma. A gente tem que ter calma. Se eu já falei isso aqui, é isso. É meu coração vascaíno falando de um outro vascaíno que eu gosto de ver vencer, principalmente com a nossa camisa. Agora, discordo totalmente aqui do amigo quando você vem duas partidas e você começa, né, com esse tipo de comentário. Isso não é justo, cara. Isso não é justo. O cara passou aí 5, 6, 7 jogos decidindo, sendo importante, 2 partidas que ele não foi bem. Aí, não, isso não é justo, irmão. Isso não é justo. Vou até pegar aqui que eu tava vendo o Abel Ferreira falar do Vitor Roque, né? Ele até comentou na coletiva, ele falou, ó, ele é o patinho feio que virou um cisne. Ele tava falando, a galera, né, quando ele chegou mal, tava jogando nada, matando a planta, a galera pegando no pé, e hoje aí, decidiu o jogo de ontem contra o Santos, 2 gols. Então assim, cara, o Ryan não foi bem, não foi. Mas, pô, não pega no pé dele falando que o cara não serve, já foi, aí, não é nada demais, não. Vamos dar força pro cara, pô. Não é só apoiar no momento que ele está decidindo, porque ele já mostrou que pode decidir. Ele já mostrou que é um jogador importante. É nessa hora agora que a torcida tem que chegar junto, como já fez com o Verratti, como já fez com o Paulinho. Jogadores que entregam, a torcida tem mais, né, paciência, apoia mais. E o Ryan, num primeiro momento que foi cobrado, né, que a torcida cobrou ele no carro e tudo mais, ele não tinha entregado nada. Poxa, hoje entregou, mano. Entregou um futebol de dizer, opa, eu posso ser um protagonista do Vasco. Não foi bem, mas eu acho que merece o nosso apoio. E aí é de entender também o jogo, o conceito do jogo. O São Paulo sabe que ele é uma referência do Vasco hoje, marcou muito bem. O Botafogo da mesma forma, o Crespo falou isso, o Alex Telles falou isso. Aconteceu um estudo em cima do Ryan, das movimentações, de como tentar parar ele, quando ele vir buscar a bola aqui no centro do campo e arrancar, o que aconteceu contra o Fortaleza, o que aconteceu no Fluminense, existe um adversário que está estudando isso. Então quando o cara tenta pegar a bola para girar, já tem 2 querendo pegar o Ryan, já querendo morder o Ryan. Então calma, aí cabe o Vasco e o Ryan dentro de campo, criar mecanismos, movimentos para sair dessa marcação e ser efetivo novamente. É isso, pô. Não pegar no pé do cara nesse momento não, pelo amor de Deus, espero que ele possa ser decisivo já contra o Juventude, de centroavante. Ryan é centroavante. Ele é 9, ele é homem-gol. Ryan é centroavante. Nada de ponta, centroavante. Tá? E aí o desabafo ali, família, do Fernando Campos, em relação ao Fernando Diniz, eu penso assim também, cara. Eu acho que é muita vaidade em alguns momentos, muito vaidoso. Eu sei que ele, né, eu gosto dele, eu defendo a permanência dele, mas eu acho que em alguns momentos tem uma vaidade assim que não cabe no mundo, mano. No mundo, que isso não é normal. Família, não é normal uma análise onde 100% dos vascaínos pensam da mesma forma. Como é que pode você tirar um Tietê? Você tira o Tietê com o time já sofrendo. O time não marcava, o time não pegava, o time não roubava a bola, o time não dividia, só tava dando Botafogo, tava passando o carro por cima da gente. Você tira o Tietê e bota o Matheus França. Tem cabimento um negócio desse? Detalhe, ele já tentou isso em outros momentos. Tentou no jogo contra o São Paulo, que não deu certo, e tentou contra o Corinthians, quando ele traz o Nuno pra jogar de segundo volante. Isso não deu certo, isso não funcionou. Você entende? Aí é o que ele tá falando, de responsabilidade, eu vou pro lado da vaidade,
de falar, ó, vou botar ele ali, se melhorar, se o Vasco virar, eu sou o cara. Pô, não é assim, mano. Não pode ser assim. Mas de forma nenhuma. Eu espero, e falei isso no nosso último vídeo, o que aconteceu, as ideias, o time que ele montou no segundo tempo contra o São Paulo e no jogo contra o Botafogo, nunca mais entra em campo em jogo grande. Nunca mais. Nunca mais mesmo. Porque não tem como. Não tem como. Eu citei aqui com vocês Fluminense e Mirassol. Quem não acompanhou meu vídeo de ontem à noite. Um jogo que o Mirassol tem uma das melhores defesas, teve saúde, teve tesão para jogar e perdeu. É o que eu falo, não é garantia de nada, mas não deu facilidade, lutou até o final. O Vasco que entrou em campo contra o Botafogo não competiu por falta de saúde. Saúde, o time não tem força, o time não tem tesão, não dá para marcar pressão, não dá para marcar bem como o Diniz pontuou com Verratti, Coutinho e Tietê. Ah, fez isso contra o Santos. Adversário. Essa é a minha lógica aqui. Essa é a minha teoria. Olha o Santos. Olha o time titular do Santos naquela ocasião. Ah, mas fez isso contra o RB Bragantino. Olha o momento do RB Bragantino. Olha o jogo do RB Bragantino. Não dá pra comparar quando você coloca adversário na equação, ô Diniz. Então, contra o Botafogo, pedia um time de mais mobilidade e de mais marcação. Garantia de vitória? Claro que não. Mas o Vasco, eu tenho certeza que ia competir. Coisa que não fez diante do Botafogo. Agora, a família vascaína, é o que eu falei. Diante do Juventude, saúde. Tem que ter saúde na frente, tem que ter saúde no meio campo pra gente voltar a ganhar. E a gente tem uma sequência complicada. A gente tem uma sequência complicada. Grêmio, fora. Bahia, fora. Atlético Mineiro, fora. O Atlético, de repente, o Vasco já vai poupar, né, por causa da Copa do Brasil. Mas esse jogo contra o Grêmio e Bahia são dois testes, poxa, interessantes. Para você testar esse time de pegada e com saúde na frente. Para ver como é que o Vasco vai sair mirando também a Copa do Brasil. Fui!